bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja a hora que você esteja vendo esse vídeo, a paz de Cristo Micael esteja com você. Eu sou Neemias Moll e você está no Elubcast, o podcast do livro de Urântia. Okay? E o nosso convidado de hoje é o Rogério Reis. Sem muitas delongas, já vou convidá-lo aqui para se apresentar para a gente. Olá, Rogério. Olá, Neemias. Aí para você já é boa noite, né? Aqui ainda é boa tarde para a gente. Aqui em Portugal eles têm o costume de dizer boa tarde até a hora de você ir embora de vez. Então, boa noite é só quando se vai embora. Então, portanto, é boa tarde também aqui. O costume é um pouco diferente. Então tá bom. É porque aqui pra gente a gente começa a tratar de boa noite a partir das 18, né? Que já são 18h04, pelo costume brasileiro já seria boa noite. Se fosse no Brasil, 18h04 já seria boa noite. Mas aqui então, você estranha no começo, 10 horas da noite, você encontra uma pessoa, você tem que dizer boa tarde, ainda é boa tarde. Ué, escuro, mas boa noite é quando? Mas... O boa noite é quando a pessoa vai embora. Boa noite é acabou, tô indo. Vou embora, entendi. Não vamos nos ver mais, aí é boa noite. Entendi. Então, o inglês também tem uma diferença, né? O good evening e o good night. Eu acho que deve ser o mesmo costume daqui, porque Portugal é muito influenciado pela Inglaterra. Bom, você está em Portugal? Já há vários anos. Tá há quantos anos morando aí? Tá indo para 14. 13 já foram completados. Nossa. Parece que foi há pouco tempo, pois né? Tempo voa. Eu lembro quando você morava em Jundiaí ainda, então. Pois é. Quando a gente se conheceu, você estava em Jundiaí. O tempo que eu estive no Brasil, eu nasci em Jundiaí. Embora eu tenha trabalhado, tenha passado uns 20 anos da minha vida trabalhando em São Paulo, a minha vida mesmo era morar em Jundiaí. E você trabalha mesmo em Portugal ou você mora em Portugal e trabalha em outro lugar? Porque acho que o Ricardo aqui parece que teve uma época que ele morava em Portugal, trabalhava na Inglaterra. Não sei se era você. Não, agora ele mora na Inglaterra, né, o Ricardo Machado. Ele está morando na Inglaterra. Né? Eu trabalho para uma empresa aqui, ela fica... Eu moro em Vila Nova de Gaia. E se eu andar 2 quilômetros, eu estou no Porto. Na prática seria uma cidade só, ela só tem um rio separando as duas. E a empresa fica aí no Porto. Uma empresa Quando da eu te indústria vi, você estava morando no Porto, né? Quando você veio aqui era Porto. Era no Porto. Mas eu conheci eu conheci essa cidade aqui do lado e eu gosto mais daqui, é mais calmo. Para moradia ela é melhor. Porto é muito turístico, vai muita gente lá, muitas pessoas, então você não tem muita calma. E a cidade é pequena também. Gaia já é bem maior. Gaia, territorialmente falando, é a maior cidade de Portugal. E em população é a segunda, se não me falha a memória. Então você tem uma ideia de que não é desprezível. Né? Então, as cidades aqui são pequenas. E ainda assim é mais calmo que Porto. É porque tem muito território, muito espalhada. Então você tem uma população menor que a de Jundiaí, 350 mil habitantes, mais ou menos. Se não é menor, é muito próximo. Mas espalhados numa área muito grande. Então não tem uma concentração populacional em lugar nenhum. Então a cidade é diferente. Legal. E aí a família toda está aí também, né? Sim, estão. Hoje, por um acaso, todas as 4 filhas aqui em casa. Teve uma época que as filhas estavam no Brasil e você estava em Portugal? Desculpa, eu não... Teve uma época que você já estava morando em Portugal, mas parece que você tinha filhas que moravam no Brasil. Uma ficou em Jundiaí para terminar a faculdade, mas depois veio. Muito bom. Deve ser muito bom morar em Portugal. Se eu pudesse, eu iria também. Mais calmo. Sobre o ponto de vista moradia, é mais calmo. Sobre o ponto de vista leitores do livro de Urântia, eu estava há pouco ouvindo a entrevista da Jeanne, nós temos aqui em Portugal um problema muito parecido com o dela no Uruguai. Quase não aparece leitores. Ultimamente eu conheci alguns em Lisboa, mas uns 2 ou 3. Marcamos um almoço, compareceram 3.
mas nós conhecemos acho que 5 leitores lá em Lisboa. Os daqui do norte, porque Vila Nova de Gaia é no norte, aqui quase não tem leitores. Então, a que você atribui essa situação assim de pessoal, igual lá no Uruguai, a Dini estava falando que eles trabalham, divulgam, mas o pessoal não se interessa. O que você acha o que acontece? A cultura no Brasil é que faz com que a gente tenha um maior interesse, assim, tenha mais leitores, mais pessoas lendo? O que você acha que é? Eu ouvi um comentário sobre isso uma vez, que tanto nos Estados Unidos, no Brasil, acho que na Colômbia, no Peru, eles têm mais leitores. Agora a Argentina, eu acho que já não tem tantos. O Uruguai, eu não sabia, a Dini falou que são poucos os leitores. Eu acho que há um certo interesse religioso maior nesses povos dos Estados Unidos, do México, do Brasil, e isso faz com que alguns aumentem esse interesse e acabem se interessando pelo livro Durante. O que não acontece aqui. Eu trabalho já há anos na área de informática. Eu nunca conheci um religioso aqui. Nunca conheci uma pessoa. Quando eu falo para eles que eu acredito em Deus, já me olham torto. Nossa. Então, assim, é uma população, uma cultura de pessoas que está caminhando sempre para o ateísmo, assim. O pessoal está se distanciando da religião. Eu me lembro quando ele estava no Brasil, eu conheci um padre, não um padre, um espanhol, e ele disse uma frase interessante. Olha, eu tenho 60 anos, naquela época ele falou isso, né? Isso já foi uns 20 anos, agora ele teria 80. Eu tenho 60 anos e quando eu vou na igreja católica da minha cidade, eu sou o mais novo lá dentro. Nossa. Então, é isso que está acontecendo, isso explica bem o que está acontecendo. A igreja, então, deve estar preocupada, né? Não sei, não deve estar, mas não parece tomar muitas atitudes para melhorar. O que eu acho é que na Europa a igreja assumiu muitos compromissos que afastou o povo, a igreja cristã em geral, não só a católica, afastou o povo dela. Aqui do lado, eu não consigo mostrar agora, tem uma igreja universal. Eu moro a 100 metros dela, 150 metros. E eu passo, a igreja é enorme, um prédio, uma construção, eles têm dinheiro para isso. Eu passo em frente quando estão saindo ou entrando no culto, porque é aqui perto. Eu não vejo 20 pessoas lá, num prédio daquele tamanho. Então, o problema religioso não é só do livro Durante, é geral. É geral. Entendi. O Brasil, as igrejas são lotadas. Os templos são enormes. E Incrível, eu me lembro né? que eu fiz uma conta uma vez por cima, mas eu achava que apenas 10% dos católicos frequentavam mesmo a igreja católica. 10%. É. Mas mesmo assim é bastante comparado com o que tem aqui. É, na Colômbia, também o Livro de Urântia faz muito sucesso. Eles têm várias associações, inclusive, né? O número de leitores, fazem encontros com frequência, já fizeram encontros internacionais. O pessoal é super organizado, sabe? É um trabalho admirável lá, o que eles fazem. E eles têm um grupo de pessoas muito ativo, né? Muito atuante. Nós poderíamos dizer que foi porque o livro deles foi traduzido, foi lançado em 1994, se não me engano, o espanhol. Mas o livro francês, a tradução para o francês foi lançada em 1970. E na França não tem tantos leitores assim, há pouquíssimos. Eu conheço uns 4 ou 5. E a França é um país bem maior que Portugal. Conheço, isso não quer dizer que eu conheça todos, deve ter mais, mas você quase não vê nomes de pessoas de lá, residentes na França. Na Espanha, eles são um grupo maiores, mas eu acho que eles não passam de 50 na associação. Eu estranhei quando eu perguntei pelo quantos sócios eles tinham, e eles me disseram que era um número assim, perto de 50, eu não me lembro mais exato. E é uma associação que já existe há muitos anos. Um tempo atrás, eu fiz um compilado de... Eu peguei aqueles relatórios
que são relatórios anuais, tanto da UAI quanto da Fundação. Porque eles lançam um boletim, né, informativo todo ano, falando sobre as traduções, sobre as revisões, o que está acontecendo, né, o que se gastou com isso, os projetos. E eu peguei todos esses boletins desde 2000, desde o início que o Brasil começa a aparecer nesses relatórios, e eu estava verificando, assim, o livro em português, ele quase sempre em segundo lugar, quase sempre. Durante a história toda, o livro em português é o segundo livro que mais vende no mundo, só perde para o inglês. Então, assim, foi um sucesso, né? A impressão do livro. E eu estava até comentando com a Dini que eu fiquei com essa informação, eu não sei quem foi que me disse, mas não sei se foi você que comentou, na época que estava tentando imprimir, que a Fundação Urante ela estava com receio de imprimir em português, porque eles tinham impresso recentemente o italiano. E tinha ficado lá no depósito, ninguém se interessou pelo livro, né? E aí eles tinham medo de imprimir o português e não vender nada também. Não tem possível interesse. que tenha sido eu, embora... Porque eu me lembro que numa visita à fundação, eu desci ao porão com o Jay Peregrini, que na época era o executivo. Eu conhecia esse porão lá, o depósito, né? Então, e ele falou assim, olha, esse aqui é o italiano. Sabe quantos nós já vendemos desse aqui? Eu falei, não faço ideia. Ele falou, 3. Aí. Então foi Então, isso eu acho... mesmo. Você deve ter comentado comigo, porque eu lembro dessa informação de que o livro não tinha vendido quase nada em italiano. Você vê. E a Itália é um país católico, né? Predominantemente católico. E, infelizmente, as pessoas não se interessaram. Olha, eu trabalho hoje, atualmente, pelo menos até esse mês, ele vai embora lá da empresa, com um italiano. Ele mora em Munique. A empresa que eu trabalho é da Alemanha e ela tem uma subsidiária aqui em Portugal. E ele, surpreendentemente, fala que a Itália não é tão católica assim, não. Não é? Tanto que porque ele tem os feriados religiosos porque ele mora na Alemanha. Porque na Itália, aquela data religiosa não é feriado. Várias delas, é curioso. Por causa de uma reação ao que o Mussolini fez. E assim, toda a Europa você consegue entender bem que é uma reação que eles fizeram. Que o povo Então, da assim, Europa talvez essa tomou. impressão que eu não conheço a Itália, né? Não, a gente não, eu fico só com essa impressão, né? Lá é a sede da Igreja Católica, né? Onde fica o Vaticano, você fica com aquela impressão assim, né? É a impressão que é um para país mim foi católico, surpresa mas também então não é. essas observações desse meu amigo, viu? Eu também imaginava que a Itália era um pouco mais religiosa, mas lá eles têm um grupo de Urântia. Há uma senhora que toma conta, ela fala vários idiomas. Eu já a conheci pessoalmente aqui na Espanha, nas reuniões da Associação Espanhola, mas não há muito mais, não. O César Paulo, aí do Brasil, esteve lá com eles, ajudou um pouco. Ele sozinho era uma alta porcentagem dos leitores espanhóis conhecidos. Como ele voltou ao Brasil, essa porcentagem diminuiu. É terrível, aqui na Europa é terrível. Mas nesse aspecto, agora nós começamos a falar disso dizendo de Portugal. Portugal é agradável para morar. Você pode sair a qualquer hora, pode ter acontecer alguma coisa, mas a probabilidade é muito pequena. Aqui perto da minha casa, eu soube de uma menina atacada só e ela no Brasil nós digamos assim, ela deu muita bobeira. Ela vacilou demais, então ela foi atacada por alguém num local escuro, mas foi um caso em 14 anos que eu estou aqui. Realmente Pois é é, uma muito coisa... raro, né? Pode ter acontecido mais, mas você não ouve falar, não é muito divulgado, não é incentivado. Nossa, aqui no Brasil, você sabe a realidade, né? Não preciso nem falar que você já morou aqui, conhece, a gente lida. Eu trabalho no cartório criminal, no fórum aqui da cidade. Então, assim, eu, mais do que às vezes as pessoas talvez nem tenham ideia, mas a quantidade de crimes que acontece todo dia é incrível, o tanto de processo que chega o tempo todo e prisões que ocorrem todos os dias Imagino. é uma coisa absurda.
E é uma cidade do interior do estado, né? Você não está Aqui é na capital. interior, hein? Aqui é uma É, cidadezinha pequena, a gente está aqui, tem aqui 60 mil habitantes, puxa, mas é tem também, assustador. né? E É. principalmente em razão das drogas, né? As drogas hoje é o fator primordial que causa toda a violência. É roubo por conta de droga, é crime, né? Violência por conta Uhum. de droga. Então, assim, esse fator aí está em todas as cidades do Brasil. Você não tem uma cidade no país que você não tem esse tipo de ocorrência. É. Tomou conta, infelizmente. Bom, mas voltando ao livro de Urante, como é que você conheceu? Qual que é a história sua com o livro? Assim? Como é que foi? Assim, seu primeiro contato? Faz quanto A minha, tempo? a minha história é assim um pouco comum. Conheço muitos que chegaram dessa maneira. Eu, em 92, trabalhava na Itautec em São Paulo e um dia tinha dois hobbies. Na verdade, tinha um hobby. Depois do almoço, saíamos para ver eletrônica ou livros. E existia muita eletrônica e muitos livros no centro de São Paulo, então era fácil de fazer isso. E um dia, numa livraria, o cara falou: começa a ler esse livro aqui que você vai gostar, você que é religioso. Né? Você veja que no Brasil também o pessoal de informática não é religioso. Mesmo lá, no Brasil eu conheci alguns que eram, aqui nenhum. E lá, quando eu trabalhava na Itautec, não tinha nenhum religioso. Então ele falou: lê isso aqui que você vai gostar. E era o Cavalo de Troia, do Benítez. Eu comprei, e eu li o primeiro, o segundo, fui lendo até o sexto. O sexto livro saiu em 99, se não me engano. E em 99, comecei fim de 99. Eu comprei, li e falei, e fiquei com aquilo na cabeça, mas não é possível que esse fulano é, tenha a capacidade de inventar tantas coisas de teologia de um nível tão alto. Porque não dá, eu não acredito em viagens no tempo e várias coisas que ele diz aí me parecem fantasia. Mas a parte que ele fala sobre teologia, quando ele apresenta algumas ideias de Jesus na boca de Jesus, são fantásticas. Isso aí tem que ter uma origem. E como eu naquela época já tinha internet, eu trabalhava com isso, eu saí fazendo uma busca e achei o livro de Urântia. Comecei a ler, achei uma coisa muito esquisita e guardei o livro numa gaveta. Numa gaveta não, num diretório, porque naquele tempo eu baixei uma versão em espanhol e era um PDF. Sim. Bom, lá ficou guardado uns 8 ou 10 meses, eu não me lembro mais o tempo certo. Isso foi bem no começo de 2000. Então, no final de 2000, eu fui a uma reunião na Igreja Católica com aquele sujeito que eu falei dos 60 anos, era ele que estava apresentando, e eu voltei muito chateado dessa reunião, realmente triste. Eu estava quase que, uma coisa que é muito difícil de me acontecer, mas eu estava a ponto de chorar no carro, de tão triste, desanimado de ver que estavam estragando de vez algumas coisas que eu conhecia bem na Igreja Católica. Você ainda estava na igreja católica nessa Ainda época? frequentava, mas já era casado, não era com Ah, a sim, você não minha era. frequência anterior. Ah, o pessoal não sabe, né? Talvez a maioria não saiba, mas você já foi padre. Sim, fui. Gastei 9 a 10 anos da minha vida lá. Fiz a teologia, filosofia, teologia, fui ordenado, fiquei 3 anos numa paróquia, depois eu saí. Podemos falar disso mais tarde, mas Ah, sim. o, eu tinha feito esse encontro de um fim de semana, começava na quinta e ia até o domingo, mais de uma vez. E eu gostava muito do tema. Gosto até hoje daquele. O tema central desse encontro é o Deuteronômio capítulo 6, onde ele diz lá que é, ama ao Senhor teu Deus, que o Senhor é um só, né? Amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, todas as tuas energias. Esse era o tema central. E o sujeito ficou o tempo todo falando de outras coisas, de aborto, de doutrina social, de temas sociais. E eu fiquei realmente muito chateado. E na volta para casa, com aquele. Estava com vergonha, porque minha esposa estava do lado, eu ia chorar dirigindo um carro do lado dela. Eu achei que isso ia pegar muito mal. Mas nesse meio tempo veio aquela ideia na cabeça: para e pega aquele livro que você enfiou num diretório. E eu cheguei em casa e falei: poxa, já que é para ler isso aqui, vou dar uma olhada. Peguei lá um computador, sentei isolado da família,
no domingo à tarde, aqueles encontros acabavam sempre na hora do almoço no domingo. E eu comecei a ler, e eu fui justamente ler algo que eu tinha estudado já razoavelmente nos tempos em que eu estava na Igreja Católica. Eu conhecia bem a parte de Adão e Eva, eu tinha uma ideia formada sobre o que era Adão e Eva. Eu falei, vou ler esse livro para ver o que é que ele diz. E me surpreendi. Realmente, quando eu terminei o primeiro documento sobre Adão e Eva, eu já tinha me tornado um leitor do livro e aí não voltou mais. Aí não tem volta até mais. hoje, eu falei, é isso aqui é verdade e chega. Mas foi aquele Bateu, né? testemunho interior, sabe? Aquele testemunho que veio de dentro, que me fez Sim. acreditar nisso. Como diz, né? A própria Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica a verdade, né? Então, quando você lê, você identifica aquilo, né? É incrível. O Espírito de Deus é o ajustador, sabemos disso, né? Eu fui descobrir naquela época esse nome, mas essa ideia do Espírito de Deus existe na Igreja Católica e eu já tinha até antes de me tornar Eu comecei a frequentar a Igreja Católica com 20 anos. Até os 20 anos eu entendia e aceitava a presença de Deus dentro de mim, mas entendia. Eu achava que ela existia. E depois, a minha entrada na Igreja Católica se deu um dia curiosamente, porque eu descobri duas coisas muito interessantes. Primeiro, que esse Deus era um Deus Pai. Descobri a paternidade de Deus. Hoje já falo isso com base no livro de Urântia. E também percebi, curiosamente, naquele mesmo fim de semana, a fraternidade entre as pessoas que seguem a mesma ideia da paternidade divina. Foi curioso, mas o que me fez virar um católico, passar a frequentar, né? Eu não era outra coisa antes. Foi a ideia de descobrir que Deus era Pai e que nós todos podemos ser irmãos e podemos nos tratar assim. Essa foi a ideia básica. E, bom, depois aquele padre, numa apresentação, ele falou que, bom, você gostou dessa ideia, então venha à igreja que a igreja vai te dar o que você precisa para conhecer melhor esse pai. Bom, o Beabá realmente deu. Agora, o Advanced veio com o livro de Urântia. O Os conhecimento mais primeiros passos, avançado. né? A igreja realmente faz essa aproximação, né? Permite esse contato do homem com Deus, ou esse desejo de encontrá-lo já começa ali. Qualquer igreja sadia faz isso. Eu acho que até Verdade. essa aqui, a Universal, consegue fazer isso para os membros, para aqueles que são sinceros, né? Na verdade, Deus não depende da igreja onde você está, Deus depende da tua sinceridade. Se você esteja onde você estiver, mesmo sem igreja nenhuma, se você sinceramente busca, ele te encontra. Ele já te encontrou antes, né? Sabemos disso. Quando você sente o desejo de encontrar Deus, significa que você já o encontrou, né? O que ele já te encontrou antes, né? Ele já tinha percebido tem aquele isso. outro trecho que diz que as chaves do reino dos céus são sinceridade, mais sinceridade ainda. Ou como disse Teresa de Ávila, uma santa católica aqui de perto, as três coisas que você precisa para ser santo é querer, querer e querer. Ou as três coisas são, né? Querer, querer e querer. No fundo, é a mesma coisa que o livro de Urântia diz. Propósito, sinceridade, né? sinceridade, sinceridade. Uma busca sincera. Isso é fundamental. Então você conheceu um pouco antes de mim. Em 2000 eu também estava lendo Cavalo de Troia. E eu fui chegar ao livro de Urântia pelo mesmo caminho, né? Pesquisando. Na época era o KD, não tinha o Google, né? Tinha um site chamado KD, que a gente usava para fazer pesquisa na internet. Aí tinha também o Yahoo Search, mas o mais famoso na época era o KD. Depois o Google veio e dominou. Mas eu lembro que eu pesquisei grupos de outros leitores de Cavalo de Troia, não conhecia o livro de Urântia. E aí eu encontrei um grupo, o pessoal, era um grupinho de, acho que eram umas 10 pessoas, que eram leitores do Cavalo de Troia. E numa dessas mensagens que eu trocava lá, eu comentei que eu estava fascinado com os discursos de Jesus, mas que, viagem no tempo não dava para acreditar, né?
Aí uma pessoa respondeu, não, mas ele não viajou no tempo, ele tirou tudo do livro de Urântia. Aí foi aí que eu fui encontrar essa palavra e encontrei o livro. Na época eu encontrei alguns documentos da parte 4 que haviam sido traduzidos por voluntários, por leitores comuns. Eu lembro que tinha vários documentos traduzidos por uma pessoa chamada Ana Maria Roberto Nascimento. Eu nunca esqueço esse nome. Nunca mais tive contato. Nunca mais tive contato, nem cheguei a conhecer. Era do interior de São Paulo, não era? Então eu não sei de onde é, não conheço. Eu só sei que os documentos estavam lá na parte dos documentos, estava escrito traduzido por Ana Maria. Tá? E tinha 22 documentos traduzidos só. Estava num site que era hospedado naqueles hospedagem grátis que tinha na época, era hpg.com.br, homepage grátis. Não, minto. Esse site que eu encontrei era no cjb.net, que era um site assim que você usava o endereço do site para poder publicar a sua página, mas tinha propaganda da empresa deles, né? Então, eu fui num site desses, e aí eu fui baixando todos os artigos que eu encontrava, tudo que eu encontrava traduzido. Só que os documentos acabaram, e aí eu tive que começar a ler em espanhol, né? Não entendia muito, mas assim, é um pouco parecido, e vai. E aí o livro só foi divulgado em 2004, né? Foi disponibilizado na internet quando saiu o CD lá em 2003, né? Foi lançado o CD, lembra? 21 de agosto de 2003, lá na casa da Suzana e Sabino, que eles lançaram aquele CD. Veio da Fundação o CD. Que vinha com 3 idiomas, inglês, espanhol e português. Foi a primeira vez que a gente se viu, foi quando eu fui em São Paulo para conhecer a associação e acabei te encontrando lá. Eu me lembro. Olha, veio um fulano de carro de Brasília até aqui. Você morava em Brasília, né? Eu morava em Brasília, fui de carro lá para comemorar o 21 de agosto. Você foi para o 21 de agosto em 2003. 2003, a associação tinha acabado de ser registrada, lembra? Porque ela foi em 23 de junho. 1 de junho. A associação foi 1 de junho. 1 de junho. Porque tem alguns documentos, acho que foram assinados com 23 de junho, talvez no cartório, eu fiquei com essa data. Ah, sim, Mas foi registrado em junho, e aí eu recebi um e-mail, porque eu tinha feito o meu cadastro lá no site da Fundação, como leitor. E aí a Fundação deve ter passado esses contatos, ou para você, para o Caio. Eu não me lembro quem mandou e-mail para mim, se foi a Suzana, não lembro. Só sei que eu recebi esse e-mail, e aí fiquei sabendo que ia ter um encontro no dia 21 de agosto para comemorar o aniversário de Micael. Aí eu peguei um carro emprestado. Foi um carro emprestado, essa eu não sabia. Peguei um carro emprestado, que o meu carrinho velho não conseguia ir, não. Aí eu peguei um Ford Ka emprestado de um primo meu. Sabe aquele que parece uma joaninha? Sei, cheguei a dirigir aí. Então, todo mundo apertado ali dentro. Fomos. Vocês vieram em mais de um, né? Sim. Não veio só você? Sim, a gente veio 5 dentro do carro. Putz, um Ford Ka. Porque eu ainda passei em Vinhedo, peguei o Humberto, lembra? O Humberto e o... Jean? Tinha dois que eram de Vinhedo. Não me lembro aí mais no caminho, que eu já estava trocando mensagem com alguns leitores, e aí falei para ele que eu estava indo para Brasília, que se ele quisesse eu passar, em Vinhedo era caminho, né? Se eu passo em Vinhedo, eu pego vocês. Aí a gente se encontrou ali em frente ao shopping de Vinhedo, ali fica na beira da rodovia ali. Tá, aquele shopping suspenso lá na Bandeirantes, sim. Aí ele foi com a gente, mas foi incrível, sabe? Foi aí que eu comecei a ter contato com o pessoal, conheci a associação, conheci você. Bom, depois de 6 meses, né? O Caio tinha sido foi o primeiro presidente, né? Foi que fundou a associação, e aí, em seguida você foi presidente, e eu, como vice, de lá para cá não paramos mais. Você fez muito mais do que eu. Eu vim para cá, aqui não há o que fazer. Agora está começando uma movimentação aqui, vamos ver no que dá. Para mim, o meu contato já foi logo depois.
eu mandei, assim que eu descobri que existia uma fundação que tinha o livro, eu passei um e-mail. E eu recebi um e-mail do CEPO. O CEPO era, na época, o gerente de traduções. Mais Canerva. tarde ele virou um trustee e chegou até a ser presidente da associação, da fundação por uns tempos. Mas o CEP falou, olha, você vai se interessar que perto da sua casa mora o tradutor, mora um leitor do livro e o tradutor. Aí Olha ele me aí. deu o endereço, eu olhei e falei, poxa, isso aqui são 2 estações do metrô daqui. Olha Então eu aí. liguei para o Luiz na época e fui até a casa do Luiz. E assim eu conheci o Luiz. Então o primeiro leitor físico que eu conheci foi o Luiz do Labelo, o tradutor. O primeiro leitor do livro, ou seja, quando eu descobri que eu não era o único que tinha se interessado por esse livro, foi o CEPO, quando me mandou aquele e-mail. Aí você Assim, conheceu o Luiz Carlos Dolabella, que é, traduziu o livro. sim, fiz Depois você amizade com acabou ele. tendo contato com a Suzana, Sabino, Caio. O Luiz conhecia a Suzana, me levou lá para a casa da Suzana, eu fui numa reunião lá. Depois ele me levou também para a casa do Romualdo. E um dia, isso deve ter sido em 2001. Foi em 2001. Em 2000, final de 2001 ou 2, em 2002 ele me falou que, olha, está vindo aí um outro leitor que ele foi cônsul brasileiro lá fora, em vários países, e agora está aposentado e é leitor do livro. E era o Caio. O Caio apareceu o ano seguinte, mas o Caio já conhecia o livro há mais tempo. Ele já lia há bastante tempo. É, ele começou a ler, ele não estava nem no Brasil, né? Não, ele morava nos Estados Unidos. Né? É, Ele é curioso porque ele morou em Chicago, ele foi cônsul brasileiro em Chicago, mas ele não descobriu o livro lá, ele foi olha descobrir só. em New Orleans. Quando ele foi transferido para New Orleans depois de Chicago e descobriu o livro numa biblioteca. Estava lá num canto, comprou e se interessou. Olha aí, que É, coincidência. tem umas Pois coisas é, curiosas, né? eu quero muito ter uma conversa com o Caio também. Vou ver se eu consigo alguém lá que possa intermediar com a gente, né? O Caio está com 90 anos, acabou de completar esses dias ali, né? Fez É, aquela live lá com a gente, foi muito legal. é quem eu sei que de vez em quando vai na casa dele é o André. E eu vou falar com o André para ele, o dia que ele for, manter um contato. O André tem Sim, facilidade. o André tem facilidade com a tecnologia, pode ajudar o É, Caio lá a conectar com a gente. é, quando eu falar com o André me passou um e-mail de alguma coisa que ele quer dar uma olhada, quando estivermos conversando sobre isso, eu aproveito e falo disso também. É bom, é útil. Bom, e aí você, então, assim, você começou a ler o livro, você leu rapidamente, como é que foi? A Três gente meses. pega e já quer, né? Levei 3 meses para fazer a primeira leitura, Olha logo em aí, seguida mais 3 para a imagina. segunda, e eu fiz 3 leituras em seguida do livro. Porque precisava, porque é, eu, eu percebi que eu precisava reformular diversos conceitos. E então eu tinha que ler de novo para, digamos assim, absorver melhor o conceito. E eu não tive dificuldades com isso. Foi para mim uma alegria enorme fazer essas mudanças. Eu não tive nada assim, nenhum aspecto me prendeu dizendo assim, não, isso aqui não é, estou difícil de aceitar, essa ideia não é possível. Para mim todas as ideias vieram bem. Tive talvez um pouco mais de demora, mas não me preocupei com isso, com a ideia da eugenia que aparece no livro. Mas deve ter demorado assim 1 mês a mais do que as outras. Foi logo no começo, eu pensei, depois eu tive um entendimento pessoal sobre isso e ficou. Mas eu tive que reformular bastante conceitos pessoais com o livro de Urântia. Porque uma coisa interessante, é, o livro de Urântia diz isso, que a experiência é única no universo. E como uma experiência que é feita com sinceridade, que é feita de algo que vem de Deus, no caso da verdade, da bondade, ou da beleza divina, essa experiência é registrada na nossa alma e ela nunca mais se perde. Mesmo que você desista, a sua alma, o que você guardou na alma, vai para o Supremo e lá fica. É, Então, esse é um trabalho que eu ando fazendo atualmente com o livro de Urântia, que é buscar entender experiências de grandes nomes do passado, no meu caso, grandes nomes da Igreja Católica, que são os que eu conheço mais,
e entender como é que experiência eles tiveram, como que eles justificaram essa experiência com o conhecimento teológico que eles tinham e tentar fazer nessa justificação teológica que eles apresentam, tentar fazer uma adaptação disso ao livro de Urântia. Porque eu insisto e aceito como um ponto pacífico que a experiência é válida. Então eu me esforço ao fazer esse tipo de trabalho para entender qual foi a experiência do fulano para falar aquilo. Depois, aí você vê que às vezes a explicação é absurda, do ponto de vista teológico, se levado em conta os conceitos do livro de Urântia. Mas a experiência é válida, mesmo assim. É curioso Sim, isso. isso me faz lembrar aquele trecho do livro que fala assim: imagine um cenário de um homem primitivo com um porrete na mão, extremamente bravo, né, e gritando diante de uma fera e tal. Então a gente pensa assim, nossa, que atitude primitiva, né? Mas veja o valor que tinha a experiência daquele ser ali, né? Porque atrás dele estava a família, né? A mulher, a prole, e ele se coloca na frente para defender a sua família, né? Diante daquela fera. Então, assim, é igual você falou, às vezes a gente olha para a experiência do outro, às vezes uma outra religião, um outro pensamento, um outro nível de conhecimento, né? Um outro grau, e a gente tende a achar assim, mas isso não tem valor algum. E a gente não sabe o valor que aquela experiência tem para aquela alma, né? Aquele momento ali. É exatamente isso aí. Eu gosto de fazer esse trabalho porque eu, no meu tempo de igreja católica, conheci diversos autores, livros, pensadores, alguns eu achava fantástico naquela época. Hoje eu recompro esses livros. Graças a essas mudanças, os meus livros em papel ficaram todos no Brasil, mas por sorte inventaram uma coisa chamada Kindle e Amazon, e eu consigo comprar todos eles de novo e barato. Então eu tenho relido esses livros, relido leve, os né? livros. Porque o livro de Urântia você tem que fazer fisiculturismo para carregar ele. Sim, mas 200 livros dentro do Kindle, como eu tenho agora, pesa a mesma coisa Não pesa nada. que o Kindle. Então, por isso que eu falei, ainda de tudo é leve. Exato. Então, e aí eu leio esses livros e tento fazer esse trabalho. Pego caneta e papel, acho isso um hobby muito agradável. E bom, porque eu passo o dia inteiro pensando em informática, que é a minha vida, coisa que eu já faço aí há muito tempo. Eu me formei em ciências da computação antes de entrar para a igreja. Então, foi fácil sair porque eu tinha profissão. E até hoje, a profissão de informática aqui em Portugal está, para quem se interessa por isso, que está uma briga para acharem. Eu recebo Você propostas. acertou, hein? Acertou na veia, porque numa época que não, vamos dizer assim, era uma novidade, né? Quando você se formou, tem quantos anos isso? Não era uma profissão Nossa, era uma aposta, né? Tipo uma profissão do não, futuro. já tinha bastante emprego. Já Tinha. havia. Só que eram poucos, né? Éramos poucos. Eu me formei em 1978. Eu fui para o seminário da Igreja Católica no ano seguinte, 79. E nós éramos poucos, mas já existia emprego, não faltava. Eu precisei, para ir embora, eu precisei rejeitar emprego, mais de um, para poder ir para o seminário. E depois, quando eu estive na igreja, me colocaram numa paróquia que não tinha dinheiro para pagar o salário. Eu não tive dúvida, eu fui trabalhar com informática. Fui numa prefeitura, numa empresa de alimentação e ganhava lá um dinheirinho. E depois, em umas outras empresas, até eu ganhava mais dinheiro do que os outros padres, porque informática já pagava bem. Naquele tempo que passaram a existir os microcomputadores, aí era mais fácil conseguir esse tipo de trabalho. Na época em que me formei, os microcomputadores ainda eram. O IBM PC não existia. Foi sair alguns anos depois. 3 anos depois da minha formatura. Então, sem o PC, havia muito pouco trabalho, mas depois. E hoje é um absurdo. Hoje eu recebo 2, 3 propostas por semana, no mínimo. É porque o seu trabalho era direcionado somente a grandes empresas, né? Grandes corporações é que já estavam iniciando. Naquela época, né? Automatizando, Aí agora hoje computador está na palma da mão de todo mundo, né? Então, foi mesmo uma profissão do futuro, né? E é cada vez mais, assim, não tem como escapar. Hoje ainda mais, assim, pessoas que se formam
na área de aplicativos, né? Isso aí vai cada vez só aumentar. Hoje está muito vasto, né? Hoje tem E muitas hoje áreas diferentes. Mas quando você descobriu o livro, então, lá atrás eu queria ter feito uma pergunta. Você não se deparou em nenhum momento assim com alguma coisa que você, assim, que tenha chocado, que tenha batido muito de frente com aquilo que você acreditava? Não, que bateu de frente, sim, mas não chegou a chocar. Porque algumas pessoas acabam até rejeitando o livro, sabe? Eu conheço pessoas que conheceram o livro, mas aí depois falam assim, mas Jesus não é a segunda pessoa da Trindade? Isso é uma coisa que é muito firme dentro do cristianismo, né? Qualquer pessoa que fala algo contrário a isso já é taxado de herege, né? Que o livro é rejeitado ainda por muitos cristãos por conta dessas... Para um católico, por exemplo, acerca da virgindade de Maria, isso... Mas depende. Essas coisas não tinham importância para mim. Me interessava um outro lado. Então, quando eu via isso, eu li o livro o tempo todo, convencido de que ele era a expressão da verdade. Então, eu sabia que se alguma coisa era muito contrastante com o que eu conhecia, era eu quem tinha que me adaptar. Isso eu estou te falando hoje eu consigo pôr isso em palavras, mas na época era algo que eu tinha assumido sem pensar. Então, por exemplo, essa questão de Jesus não ser a segunda pessoa da Trindade, a explicação que o livro dá é perfeita. Um ser infinito não pode se encarnar essa explicação para mim foi uma alegria, porque eu tinha dificuldade para entender o que era a encarnação de um Deus, de uma pessoa da Trindade. Eu achava isso, se ele estava lá, quem é que ficou no lugar dele, como é que eles faziam, por que existe o conceito de Trindade? Eu me perguntava isso antes. O conceito de Trindade é que os três trabalham juntos, até o livro expande um pouco mais essa ideia, o livro de Urântia. E como é que esse cara conseguiu se encarnar? Não foi ele, foi um outro, foi um criado por ele. Aí caiu como luva, né? O conceito foi... Então não houve dificuldade, pelo contrário, havia ali uma alegria enorme. Eu acho que o meu grande momento de tristeza com o livro de Urântia foi quando ele terminou. Poxa, acabei de ler. Cadê a continuação, né? Eu quero a segunda parte. Só do lado de lá agora. Só do lado de lá. E você, assim, em algum momento chegou a comentar com outras pessoas da igreja, outros padres, assim? Que eu, né, descobri o livro, queria sair contando para todo mundo. No começo sim, mas não, aceitação não havia. Minha mulher ficou assustada no começo, mas depois, questão de menos de um ano depois, ela já também se transformou numa leitora. Também gostou das ideias. Agora, os amigos da época de igreja, não, nenhum. Para quem eu tentei falar alguma coisa, não deu certo. É difícil mesmo, né? Eu não falo. Eu concordo com uma coisa, a pessoa tem que tomar a iniciativa e perguntar. Se a pessoa tomar a iniciativa, aí eu falo. Se não, eu não vou forçá-la a entrar no livro. Acho e aí, que não vale a pena. Aí na sua cidade, você já tiveram algum grupo de estudo? Vocês têm ainda ou não? Olha, eu já fiz 2 grupos de estudos aqui. Os 2 acabaram parando. Agora estamos mais voltados com esse grupo de Lisboa e nós vamos fazer um trabalho um pouco mais intenso, de colocar livros em biblioteca. O Henrique Traver se comprometeu a dar alguma ajuda, porque agora ele estando lá na UAI, ele consegue, por exemplo, mandar livros para cá. E então nós queremos colocar nas bibliotecas, nas universidades, talvez até participar em feira de livro, que apesar de não serem religiosos, os portugueses leem muito mais do que os brasileiros. Então, feira de livro aqui é um sucesso. Tem uma no Porto, tem uma em Lisboa, e não sei se não tem menores por aí em outras cidades. Só que já foram as desse ano. Isso costuma ser no verão, né? Agora já começa a esfriar, já não fazem mais nada. O único passeio no inverno é beber vinho. Bom, você já falou que a coisa que você não gostou foi porque o livro acabou, né? Mas você poderia dizer, assim, o que você mais gostou no livro? Assim, o que foi
que você considerou assim de mais espetacular de ter descoberto ao ler o livro de Urântia? Tem algum tema, alguma coisa que você tenha gostado muito? Capítulo 5, quando fala do ajustador. Aquele livro ali, nossa, eu dava verdadeiros saltos de alegria quando eu li o capítulo 5. Depois, mais tarde, tem os mais detalhes lá pelo 100 e alguma coisa, né? Do 107 em diante lá, e fala sobre os ajustadores. Mas foi o 5, no 5 é que é apresentado. O 5 é a relação de Deus com o homem, se não me engano. Deixa eu ver aqui, eu tenho o livro aqui perto. É isso, com o indivíduo, é a relação de Deus com o indivíduo. E em português é a relação de Deus com o indivíduo. E quando eu li esse capítulo, é que foi, eu diria até hoje que foi um dos mais marcantes da minha vida. É porque isso é uma coisa curiosa, mas eu tinha desde, meu avô morreu um mês antes de eu completar 7 anos. E eu me lembro que o meu primeiro contato com essa presença divina foi com ele ainda vivo. Ele me convidou para tomar uma água que havia sido abençoada por um pastor evangélico qualquer. E eu não sei porquê, de onde que eu tinha tirado o Zarur. Até me lembrei agora. O Zarur, isso, tomar um copo de água igual esse que você tomou agora. Tinha lá um copo de água e o Zarur tinha abençoado pelo rádio. E ele falou para beber aquilo. E eu não sei por que eu tinha a ideia de que aquilo não era algo bom. Eu não sei dizer dessa origem. Então eu me lembro de estar parado próximo aos pés da cama dele, ele me convidando para beber água, eu parei um pouco e me veio uma ideia dentro, pode beber, isso não tem problema nenhum. Até hoje eu tenho uma convicção que essa foi uma comunicação do ajustador, só que na época eu não sabia. Que legal. Então, teve aquela e teve algumas outras. Até costumo dizer, eu fiz teologia, isso foram 4 anos, foi bacharelado em teologia, estudo intenso, era full time, era de manhã lá na faculdade, à tarde em casa, no seminário, era full time. Mas os 2 ou 3 ensinamentos que eu tinha na minha vida antes, antes inclusive de começar a frequentar a Igreja Católica, que vieram do ajustador, nunca foram superados em qualidade. A minha posição sobre reencarnação me veio lá pelos 10 anos de idade, também foi algo que provavelmente foi ele que me deu, eu não tenho certeza, mas acho que foi. E essa sobre a aceitação de outras religiões, nunca tive dificuldade. Muitos tinham medo de entrar em outras igrejas, alguns católicos mais tradicionais. Para mim, não tinha problema. Eu sabia que eu podia entrar. Frequentar qualquer coisa, que o que valia era um respeito pelos seres humanos que estavam lá. Que foi o que ele me disse: respeite o seu avô. Não é? Seu avô está te convidando, vai lá, bebe essa água, não tem problema nenhum. Você vai fazer um desrespeito ao teu avô por causa de uma crença? Não faz sentido. Então, até hoje, eu faço isso e eu aprendi isso, eu tinha 6 anos de idade. Foi um mês antes de fazer o 7. E sobre a reencarnação, a mesma coisa. A ideia que me veio, eu tinha lá uns 10, 11 anos, fui convidado pela minha avó, mulher desse avô que morreu já naquela época, viúva dele, né? Para frequentar um centro espírita, porque tinha a ideia de reencarnação. Aí me explicaram lá o que era a reencarnação. Eu falei, me veio a ideia na cabeça: você acha que Deus, que criou tanta coisa, um universo tão grande, precisa ficar repetindo casa para vocês morarem? É óbvio que você precisa de mais vidas, mas não precisa repetir casa. Deus tem mais imaginação. Falei, quer saber de uma coisa? É isso mesmo. Não aceito esse conceito de reencarnação. E eu rejeitei isso com 10, 11 anos de idade. E até hoje ainda é o melhor argumento. O livro direto fala que a reencarnação não existe. Isso é um fortíssimo argumento. Mas para mim, pessoal, o melhor é esse. É que Deus tem uma imaginação, e sabemos que isso é muito desenvolvido. Cada mundo que nós vamos a partir daqui vai ser melhor do que o anterior. Vai ser sempre superado, sempre, daqui até o fim, até chegar ao paraíso, quando vai superar completamente tudo. Porque senão você não cresce, né? Eu costumo dar o exemplo de assim, uma pessoa se repetir a primeira série 20 vezes. Quando ela terminar, ela está pronta para entrar na faculdade? Né? Se não há, ela repete a primeira série 20 vezes. Ela não está pronta para entrar na faculdade, porque ficou ali repetindo, né? A mesma coisa. É igual você falou, repetindo casa, né?
Não faz sentido, você tem que mudar de degrau, você tem que trocar, né, o ensinamento tem que ser um pouco mais avançado, e assim sucessivamente, para que possa crescer. Exato, a ideia é parecida, é isso mesmo. É. Então, como eu te disse, eu acho que eu li já o livro de Urântia com o ajustador dando testemunho de que aquilo era autêntico. Então, sinceramente, eu não tive dificuldade, como não tenho até hoje. Minha Muito dificuldade é quando bom. alguém vai contra. Aí eu fico pensando, como é que eu vou falar para esse daqui? Às vezes eu desisto. Porque tem que também respeitar as opções das pessoas. Né? E você acha que, assim, esse chamado que você teve seria o ajustador, né? Talvez fazendo, te atraindo, né? Para se aproximar de Deus. Isso talvez tenha feito você procurar o seminário? Olha, mais tarde, né? Mas eu É, acho que sim. Eu tenho uma convicção de que essa parte da história da minha vida tem algo a ver, é, não com a minha vida atual, com a minha vida futura, no próximo mundo das mansões. Lá é que essa experiência, o que eu aprendi aqui vai ser usado. Não tenho certeza, nunca vou ter certeza, quer dizer, vou ter certeza disso, mas mais tarde. Aqui nesse mundo não dá para ter certeza. Mas eu sinceramente penso que tem algo a ver com o futuro. é, Porque foi uma época muito boa para aprender a distinguir o que vem do ajustador e o que não é dele. Porque eu cometi muitos erros, teve coisas que eu fiz achando que era a vontade de Deus e não era. E por outro lado, havia coisas que eu fiz achando que era a vontade de Deus e era. Então, a diferença entre uma e outra foi uma coisa que eu vivi intensamente durante aqueles anos. Muito mais intensamente do que hoje em dia, do que depois que eu saí. Então deu para guardar na mente a memória daquele sabor. No fundo é um sabor espiritual que se tem, mais nada. Não é uma convicção intelectual, não é nada disso. A convicção intelectual vem depois. Você consegue alguma informação, mas não é ela que é importante. O importante é essa sapiência espiritual que nós conseguimos fazer ali, que permite identificar o que vem dele e o que não vem. E uma coisa importante, que eu sempre levei em conta e levo até hoje, é o tempo. Porque eu não vou dizer que hoje eu tenho uma inspiração e acho que tem que fazer uma coisa porque é a vontade de Deus. Só o tempo vai me dizer isso. Eu nunca decido isso na hora. Se eu tenho que fazer na hora, eu vou e faço. Se aquilo lá é da vontade de Deus ou não, isso eu vou demorar um pouco mais para decidir. Apesar de que tem essa sensação interna. Né? Hoje em dia deu para amadurecer bastante essa impressão. Eu acho que quando eu faço algo que não é da vontade de Deus, eu imediatamente sinto que peguei um caminho errado. Isso pode acontecer. É raro, mas acontece. É quando você vai dar uma resposta bruta para alguém, você parece que tem uma trava ali te parando. Você consegue facilmente empurrar aquela trava de lado e fazer aquilo, mas não vale a pena. Né? Não vale a pena. Você para e espera. Não, é melhor não fazer isso. É melhor pensar na pessoa que está ouvindo e deixar a coisa do jeito que está. muito bom. Ter essa consciência, né? Ter essa certeza de que nós somos habitados, resididos, né? Por essa centelha divina, que Deus está conosco. Isso traz uma satisfação, né? Muito grande, uma alegria da certeza da continuidade, de saber que faz parte desse reino celestial e que essa realidade cósmica não é só isso aqui que a gente vive, que tudo que a gente está vivendo aqui, essas experiências, tudo isso tem um significado. Às vezes a gente não entende na hora, a gente vai conectar os pontos só lá na frente. Muitas vezes acontece isso, da gente não entender no exato momento. Mas é muito comum também lá na frente a gente olhar e falar assim, agora eu entendi por que eu passei aquilo e agora eu estou entendendo a resposta disso, né? Uhum. E ter essa certeza de que tudo isso faz parte de um plano, de uma carreira longa, infindável, né? Isso traz A uma partir satisfação daqui. muito grande. É.
Não tem mais fim a partir de agora. É. A não ser que você queira. A não ser que desista parar, né? Eu estava comentando no grupo ali outro dia, a gente estava falando sobre o ajustador, ter experiências, né, anteriores e tal, de ter vivido em outra vida que não tenha se fusionado. Eu falei assim, olha, dessa vez eu agarro ele, não deixa ele escapar de jeito nenhum. Né? Não vai, não pode deixar essa chance passar. Esse é um momento muito aguardado. Um momento em que ele vai, em que podemos participar dessa fusão, mas sabe-se lá quando é que vem. É. Bom, e você, assim, eu queria que você deixasse para os nossos telespectadores aí, para quem assiste os nossos vídeos, né, a sua opinião sobre o livro de Urantia, o que é o livro de Urantia, o que ele representa para você, o que você pensa acerca dele para o mundo, para a humanidade, né? O que você diria para as pessoas que estão conhecendo o livro, que estão chegando nele agora, né? São muitos leitores novos, pessoas que chegam a todo momento. Você poderia dizer? Eu acho que o livro tem talvez vários aspectos diferentes, ou pelo menos 3. Primeiro, para mim foi muito importante para eu conseguir entender a minha experiência pessoal. Havia muita coisa que eu não entendia, que eu havia já experimentado, que eu conhecia por experiência, mas não entendia. E eu consegui, porque para fazermos esse entendimento, às vezes um pouco melhorado das experiências, é preciso conhecimento. Esse conhecimento se chama teologia. Se você tentar pegar a teologia que vem de outras religiões, não vão te explicar devidamente isso. O que vem o conhecimento teológico que vem do livro de Urantia é muito bom e para mim foi fantástico para explicar a minha própria experiência. Muito melhor do que o que eu consegui da Igreja Católica, embora eu considere que o que veio da Igreja Católica tenha sido muito bom, mas não foi perfeito. Não sei se esse aqui foi perfeito, mas foi de um nível muito melhor. Então, no nível pessoal, é esse. Acho que uma outra coisa também muito importante é que o livro do Urantia te dá um conceito cósmico. Como ele diz no começo, expande a tua consciência cósmica. Então, isso te dá um sentido fantástico para um objetivo fantástico na tua vida. Essas duas coisas. Primeiro, essa expansão de consciência cósmica, de você entender que você está num universo extremamente amigável. Não há um mal que consiga se sobrepor ao bem que está disponível nesse universo. Então, essa é um ponto fantástico e o livro dá um testemunho muito grande nesse aspecto. E o outro é esse objetivo, né, por último, o objetivo que passamos a ter na própria vida. E esse objetivo não tem preço. Você saber que fica muito mais fácil você suportar qualquer coisa nesse mundo de desagradável, né, porque você é só um momento entre muitos que você vai ter na vida e provavelmente muitos melhores. Então é isso que eu digo. Se as pessoas estiverem dispostas, com vontade de fazer esse entendimento pessoal, tanto do que passou, do atual momento e do futuro, o livro do Urantia é fantástico para isso. Você sumiu. Ah, tá aí. Não estou te ouvindo. Está sem som. Ah, desculpa, eu tinha desligado o microfone. Aqui tem algumas funcionalidades, às vezes eu clico aqui e fica só uma pessoa na tela. Bom, então é isso. Eu quero agradecer muito a sua participação, né? É sempre um prazer. Fazia tempo que eu queria marcar isso aqui, né? Tinha comentado com você. E esse nosso projeto aqui agora permite que a gente faça essas entrevistas, para que a gente conhecer um pouco a vida, né, dos leitores, a história, como conhecer o livro, quais as experiências que tem com o livro. Então, eu agradeço muito a sua participação. Quero aproveitar e convidar o pessoal aí que está acompanhando os nossos vídeos, né, para não se esquecer de se inscrever no canal e marcar o sininho lá de notificações, porque aí, quando a gente lança um novo vídeo aqui, o sistema vai lá e informa que tem vídeo novo, né? Deixa o like também, se você gostou do vídeo, porque aí o YouTube entende, né, que o público está gostando do material e acaba transmitindo para mais pessoas.
O nosso objetivo é fazer com que o Livro de Urântia possa chegar a mais pessoas. Tem muitas pessoas buscando essa verdade, né? Às vezes tateando aí no escuro, presos às religiões e aos conceitos e dogmas. E a verdade está aí disponível, né? Está ao alcance da mão. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca o reino dos céus está ao alcance da mão, porque agora as pessoas têm tudo ali na palma da mão mesmo, no celular, pode ler o livro, tem tanto material, tantos vídeos sendo produzidos, então é muita coisa. Então, pessoal, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar o like, para que a gente possa, nosso grupo possa crescer e essa mensagem possa alcançar mais pessoas, tá bom? Bom, Rogério, muito obrigado mais uma vez. Quem sabe a gente terá ainda outras oportunidades, né? Nós vamos tentar fazer colocar em prática várias ideias aqui também. Propor temas de discussão. Então, vamos ter oportunidade de voltar aqui, a gente conversar sobre algum assunto específico. Eu pretendo também disponibilizar para que o público possa enviar perguntas, e aí a gente pode responder aqui. Então, vou trazer convidados aqui para a gente responder perguntas sobre o livro. Então, tem muita coisa legal ainda para acontecer. Estamos só começando. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço. E a todos vocês aí, que a paz de Cristo Micael esteja com todos. Ok. Até logo. Obrigado. Até mais.